Existe uma diferença fundamental entre duas formas de se relacionar com o dinheiro. A primeira é a que a maioria das pessoas conhece intimamente, porque é a que vivem todos os dias. Você trabalha para o dinheiro, troca tempo por salário, vende horas por reais, acorda toda manhã para servir a uma conta bancária que nunca parece suficiente, não importa o quanto entre. A segunda forma é a que os estoicos descobriram, praticaram e documentaram há mais de 2000 anos. O dinheiro trabalha para você. Não porque você parou de trabalhar ou encontrou um atalho fácil, mas porque mudou fundamentalmente a forma como pensa, decide e age em relação à riqueza. E essa mudança não começa na conta bancária, começa na mente. Marco Aurélio era o homem mais rico do mundo conhecido. Controlava uma riqueza equivalente a trilhões em padrões modernos. Tinha acesso a todos os prazeres, luxos e confortos que qualquer ser humano poderia imaginar. E ele escreveu algo em seu diário pessoal que nenhum homem rico sem sabedoria jamais escreveria. Não adie a vida esperando acumular mais. A vida acontece agora, e a riqueza que não serve à vida é apenas número. Ele não estava pregando pobreza ou resignação. Estava descrevendo com precisão a diferença entre dinheiro que serve ao homem e homem que serve ao dinheiro. Sêneca foi ainda mais direto sobre essa distinção que ele observava ao seu redor todos os dias em Roma. Ele escreveu: "O dinheiro nunca tornou ninguém rico. Ao contrário, sempre criou nele um desejo maior." Isso não era teoria abstrata de filósofo desconectado da realidade financeira. Era a observação precisa de um homem que havia acumulado uma das maiores fortunas pessoais da história romana e que via, com uma clareza que a maioria das pessoas ao seu redor não tinha, como pessoas com muito dinheiro podiam ser profundamente pobres em tudo que realmente importava para uma vida bem vivida. Pensa na diferença concreta entre dois tipos de pessoa com dinheiro. O primeiro tem muito, mas é escravo dele. Não consegue dormir adequadamente porque o medo de perder o que acumulou é constante e corrosivo. Não consegue descansar com paz porque sente que deveria estar trabalhando ou monitorando ou protegendo. Não consegue desfrutar genuinamente do que tem porque a ansiedade de acumular mais é um ruído de fundo permanente que não se cala. O dinheiro possui essa pessoa muito mais profundamente do que ela possui o dinheiro. O segundo tipo tem dinheiro e vive. Trabalha com propósito, mas descansa sem culpa. Acumula com estratégia, mas gasta com prazer real. O dinheiro é uma ferramenta que serve à vida que escolheu, não um senhor que comanda como e quando essa vida pode ser vivida. Os estoicos ensinavam o caminho para o segundo tipo com uma precisão que 20 séculos não tornaram obsoleta. E esse caminho não começa em nenhuma planilha financeira ou estratégia de investimento. Começa numa relação diferente com o que o dinheiro é, o que ele pode fazer e o que ele nunca poderá fazer por você. Hoje, você vai aprender os 10 segredos estoicos que transformam sua relação com o dinheiro de forma que ele começa a trabalhar para você enquanto você vive de verdade. Não são dicas financeiras convencionais que você já ouviu dezenas de vezes. São princípios profundos, testados por homens que tinham muito dinheiro e sabedoria suficiente para entender o que fazer com ele. Cada segredo vai mudar algo concreto na forma como você pensa sobre riqueza, e essa mudança vai se manifestar em resultados reais ao longo do tempo. Antes de mergulhar nessa sabedoria, preciso que você faça algo agora. Curte esse vídeo. Isso me diz que você está pronto para transformar sua relação com o dinheiro de uma vez por todas. Escreve nos comentários: "O dinheiro trabalha para mim enquanto eu vivo com propósito." Compartilha com alguém que trabalha muito, mas ainda não descobriu como fazer o dinheiro trabalhar por ele. Se inscreve no canal
E fica até o final, porque o 10º segredo é o que mais vai mudar sua perspectiva sobre riqueza e vida. Número 1. O segredo da riqueza que não depende do saldo. Epicteto disse algo que parece absurdo até você entender o que está por baixo. A riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucos desejos. Esse homem, que não possuía absolutamente nada de material, foi considerado pelos romanos mais ricos e poderosos de sua época como uma das pessoas mais ricas em sabedoria que já existiram. Imperadores e senadores viajavam longas distâncias para ouvi-lo. Largavam compromissos importantes para sentar e escutar um ex-escravo falar sobre como viver bem. E o que ele ensinava sobre riqueza contradiz profundamente tudo que a cultura moderna prega. A riqueza real não é um número no extrato bancário. É uma relação entre o que você tem e o que você genuinamente precisa para estar bem, para agir com liberdade e para viver de acordo com seus valores mais profundos. E essa relação pode ser enormemente favorável mesmo com recursos modestos, ou profundamente desfavorável mesmo com fortunas imensas. Imagina duas pessoas com situações financeiras muito diferentes. A primeira ganha R$100.000 por mês, mas criou um estilo de vida que consome 98 mil para se manter. As aparências que precisa sustentar, os compromissos que assumiu, as ansiedades que alimenta com consumo. Ela tem R$2.000 de margem e vive constantemente na borda do desconforto financeiro, apesar de uma renda que a maioria das pessoas jamais terá. A segunda ganha 20 mil por mês, mas descobriu, através de reflexão honesta sobre o que realmente importa para ela, que precisa de 12 para viver bem de acordo com seus valores reais. Ela tem 8 mil de margem todos os meses e uma liberdade financeira que a primeira nunca experimentará, apesar de ganhar 5 vezes mais. Quem é mais rica? A resposta dos estoicos é clara e perturbadora para quem foi condicionado a medir riqueza em renda bruta ou patrimônio total. A aplicação prática desse segredo começa com uma pergunta honesta que a maioria das pessoas evita fazer porque a resposta pode ser desconfortável. Do que você genuinamente precisa para viver bem de acordo com o que você realmente valoriza, versus do que você gasta para manter uma imagem ou para preencher vazios que não são financeiros. A diferença entre essas duas coisas é o espaço onde a liberdade financeira real pode crescer, independente do quanto você ganha. Quando você reduz a distância entre o que tem e o que genuinamente precisa, eliminando o que nunca importou de verdade e não o que importa de fato, você cria margem. E margem é a base de toda liberdade financeira real. Margem permite investir sem ansiedade, permite esperar o momento certo sem desespero, permite dizer não para oportunidades ruins sem medo de não aparecer nada melhor. Permite atravessar períodos difíceis sem ser destruído por eles. Escreve nos comentários: o dinheiro trabalha para mim enquanto eu vivo com propósito. Número 2. O segredo do tempo que multiplica riqueza. Marco Aurélio escreveu em suas meditações algo que a maioria das pessoas lê como filosofia abstrata, mas que é, na verdade, a instrução financeira mais concreta e mais poderosa que existe. Perde-se muito tempo em trivialidades. A vida é curta. Concentre-se no essencial. Ele não estava falando sobre produtividade no sentido moderno de fazer mais em menos tempo. Estava falando sobre onde você direciona os recursos mais escassos e mais valiosos que possui como ser humano: atenção e tempo. Existe uma lei que a maioria das pessoas conhece teoricamente, mas raramente aplica com a seriedade que merece. O tempo é o único recurso que não pode ser recuperado quando perdido. Dinheiro perdido pode ser ganho de volta com trabalho e estratégia.
Saúde perdida pode ser parcialmente recuperada com cuidado e tratamento. Relacionamentos perdidos podem ser reconstruídos com esforço e tempo. Mas tempo perdido se foi para sempre. E o que você faz com seu tempo determina absolutamente tudo o mais que acontece na sua vida financeira ao longo dos anos e décadas. Sêneca escreveu um texto inteiro chamado Sobre a Brevidade da Vida, onde argumentava, com uma precisão que permanece relevante depois de 2000 anos, que a maioria das pessoas não tem uma vida curta. Tem uma vida longa, que desperdiça de forma sistemática e, muitas vezes, inconsciente. Ele descrevia como as pessoas vendiam suas horas mais valiosas para distrações que não construíam nada. Como passavam anos servindo a ambições que não eram genuinamente suas. Como desperdiçavam as horas de maior clareza mental com preocupações que não mudavam nenhum resultado. A aplicação financeira desse segredo é direta e poderosa. Cada hora que você investe em desenvolver habilidades que o mercado valoriza, retorna em renda crescente ao longo de anos e décadas. Cada hora que você investe em entender como o dinheiro funciona, como os mercados operam, como criar e proteger valor, retorna em decisões melhores que se acumulam em patrimônio. Cada hora que você desperdiça em consumo passivo, que não te transforma, é uma hora de construção que não aconteceu e que nunca vai acontecer, porque aquela hora específica se foi para sempre. O dinheiro trabalha para você quando você usa o tempo para construir o que os estoicos chamavam de ativos reais, conhecimento aplicável, habilidades raras, relacionamentos genuínos baseados em valor mútuo e investimentos que crescem enquanto você vive. O dinheiro trabalha contra você quando você troca o tempo por experiências que não constroem nada além do momento transitório em que acontecem. Marco Aurélio acordava antes do sol todos os dias, mesmo sendo imperador, mesmo quando estava doente, mesmo quando tinha motivos de sobra para dormir mais, e escrevia antes de qualquer reunião ou compromisso. Não porque era masoquista ou porque achava sofrimento virtuoso, mas porque entendia profundamente que as primeiras horas da manhã, quando a mente estava mais clara e o mundo ainda não havia feito suas demandas, eram as mais valiosas do dia. E gastá-las com o que outros queriam, em vez do que ele precisava construir, era uma forma de pobreza que nenhuma quantidade de ouro poderia compensar. Número 3. O segredo do valor que o mercado paga. Sêneca observou algo sobre a criação de riqueza que a maioria das pessoas nunca para examinar honestamente. Não é o esforço que é recompensado, é o valor criado. Essa distinção parece simples, mas tem implicações enormes que a maioria das pessoas passa anos sem compreender, pagando um preço alto por essa incompreensão em termos de renda e prosperidade que ficaram aquém do potencial. A maioria das pessoas foi ensinada desde cedo que trabalho duro gera prosperidade. Isso é parcialmente verdade, mas esconde uma mentira perigosa que mantém pessoas talentosas e dedicadas presas em níveis de renda que não correspondem ao esforço que colocam. O mercado não paga pelo seu esforço. O mercado paga pelo valor que você cria para outras pessoas. E esforço e valor são coisas completamente diferentes que frequentemente não têm relação proporcional. Você pode trabalhar 16 horas por dia com disciplina e dedicação genuínas, em algo que ninguém precisa de forma urgente ou que todos podem fazer facilmente com um mínimo de treinamento. O resultado será cansaço real e renda modesta. Por outro lado, você pode trabalhar 4 horas aplicando uma habilidade rara que resolve um problema que muitas pessoas têm e que poucos conseguem resolver com a mesma qualidade. O resultado será uma remuneração que não tem proporção com as horas gastas, porque o mercado paga pela raridade e pela eficácia, não pelo tempo de esforço. Epicteto ensinava esse princípio de uma forma que parecia simples, mas era profundamente prática.
Primeiro, descubra o que você faz melhor que a maioria das pessoas disponíveis e que o mundo genuinamente precisa. Depois, dedique-se a fazer isso com uma excelência que continue crescendo ao longo do tempo. E então confie que a remuneração seguirá como consequência natural da raridade e do valor que você criou. Não como algo que você precisa mendigar, negociar ansiosamente ou alcançar através de atalhos. O dinheiro começa a trabalhar para você no momento em que você para de pensar em termos de horas vendidas e começa a pensar em termos de valor criado. Essa transição mental, levada à prática através de desenvolvimento consistente de habilidades e clareza sobre que problemas você resolve melhor, é uma das mais poderosas que qualquer pessoa pode fazer em relação à própria vida financeira. Comente: eu crio valor real e sou recompensado por isso. Número 4. O segredo do investimento que os estoicos praticavam. Marco Aurélio entendia algo sobre o crescimento de riqueza que a maioria dos seus contemporâneos não compreendia e que muitas pessoas hoje ainda não internalizaram completamente. O composto não é apenas um fenômeno financeiro calculável em planilhas. É um princípio universal que opera em conhecimento, habilidades, relacionamentos, reputação e caráter com a mesma consistência matemática que opera em dinheiro investido ao longo do tempo. Quando você investe dinheiro com consistência e paciência real ao longo de anos e décadas, os juros compostos criam crescimento que parece impossível ou irrelevante nas fases iniciais e inevitável e transformador nas fases avançadas. Uma quantia pequena, investida consistentemente por 20 anos com taxa razoável, se torna algo que nenhuma tentativa de atalho consegue igualar. Esse princípio que parece matemática abstrata é, na realidade, a lei mais poderosa da criação de riqueza que existe. E o mesmo princípio opera com igual poder em tudo que os estoicos valorizavam como investimento real, muito além do financeiro. Cada livro que você lê sobre como criar valor não apenas adiciona um dado isolado à sua memória. Conecta-se com o que você já sabia de formas que criam insights que nenhum dos dois geraria sozinho. Cada conversa com alguém mais experiente não apenas te dá acesso à sabedoria daquela pessoa específica. Abre possibilidades de acesso à rede de pessoas que ela conhece e que você ainda não conhece, mas que podem mudar completamente sua trajetória. Cada decisão financeira bem tomada e examinada depois não apenas produz o resultado daquele investimento específico, te ensina a reconhecer padrões que tornam a próxima decisão mais clara e a seguinte ainda melhor. Sêneca investia em pessoas que via potencial de formas que seus contemporâneos consideravam excessivamente generosas. Investia em conhecimento que expandia sua perspectiva muito além do que o trabalho diário exigia. Investia em experiências que aprofundavam sua sabedoria sobre como o mundo realmente funcionava. E cada um desses investimentos retornava de formas que ele não poderia ter previsto com precisão, mas que consistentemente apareciam ao longo do tempo, criando um composto de influência, oportunidade e prosperidade que ia muito além do financeiro. A pergunta prática que muda tudo é essa: você está tomando decisões de investimento apenas sobre o dinheiro que entra na conta ou está gerenciando ativamente o composto do seu conhecimento, das suas habilidades, dos seus relacionamentos e do seu caráter com a mesma atenção e estratégia? Número 5. O segredo da paciência que cria fortuna. Epicteto disse algo que deveria ser lido por todo investidor, empreendedor e construtor de riqueza antes de tomar qualquer decisão movida por impaciência. Não tente acelerar o que tem seu próprio tempo natural de maturação. Ele estava observando como a pressa destroça fortunas com uma consistência que parece cruel, mas é apenas a lei natural, operando com precisão indiferente às nossas preferências de timing.
A paciência financeira é uma das habilidades mais raras e mais valiosas que existem no mundo da criação de riqueza. E é rara exatamente porque vai contra impulsos profundamente humanos e contra toda a pressão cultural de um mundo que promete resultados instantâneos em cada anúncio e cada curso. Queremos ver o investimento mostrar retorno este mês. Queremos que o negócio lucre no primeiro trimestre. Queremos que a habilidade que estamos desenvolvendo nos gere renda antes de estar completamente desenvolvida e diferenciada. E quando os resultados não vêm no prazo que queremos, que é quase sempre, a maioria das pessoas faz exatamente o oposto do que deveria fazer para alcançar o resultado que busca. Muda de estratégia antes de dar tempo para a estratégia funcionar. Busca o próximo esquema que promete o que o anterior prometia. Tenta forçar o processo com mais esforço ou mais recursos, sem entender que o problema não é quantidade de esforço. E ao fazer tudo isso, interrompe exatamente o processo que estava prestes a gerar os resultados esperados. Os estoicos estudavam a natureza como uma fonte constante de sabedoria prática sobre como as coisas realmente funcionam. E a natureza ensina com paciência infinita. O carvalho não cresce em um ano e não pode ser apressado com mais água ou mais sol além de certo ponto. O diamante não se forma em uma semana independente da pressão aplicada. A colheita não acontece no dia do plantio, por mais que você ore pela aceleração do processo. Há um tempo natural para cada processo de crescimento e forçar esse tempo não acelera o resultado. Frequentemente, destrói o processo inteiro. O dinheiro trabalha para você quando você desenvolve a paciência de deixar os processos certos se completarem sem interferência ansiosa. E essa paciência não é passividade. É uma forma ativa e exigente de força que requer tanto ou mais disciplina do que a ação constante. Escreva nos comentários: eu construo riqueza com paciência e visão de longo prazo. Número 6. O segredo das decisões que não custam caro. Sêneca escreveu algo que todo tomador de decisões financeiras deveria ter gravado na mente. A maior parte das batalhas que perdemos foi decidida antes de começar. Ele estava descrevendo o custo oculto e imenso das decisões tomadas no estado mental errado. E esse custo, invisível nas planilhas, mas real nos resultados, é responsável por uma quantidade enorme de riqueza destruída ou nunca criada. As decisões financeiras mais caras raramente são as que parecem grandes e importantes no momento em que são tomadas. São as que tomamos no estado mental errado, contaminadas por emoções que distorcem nossa percepção do risco e da oportunidade de formas que só ficam claras depois que o dano já foi feito. Com raiva de alguém que nos ofendeu em uma negociação, tomamos decisões que sacrificam nosso interesse financeiro para provar um ponto. Com euforia de um resultado recente que foi além do esperado, subestimamos riscos que a mente calma enxergaria claramente. Com medo de perder uma oportunidade que parece estar escapando pelos dedos, aceitamos condições que nunca aceitaríamos sem essa pressão artificial. Com a ansiedade acumulada de uma decisão que foi adiada por tempo demais, decidimos de qualquer jeito só para encerrar o desconforto de não ter decidido ainda. Todos esses estados emocionais tomam emprestado da sua capacidade de avaliar riscos com clareza, de pensar nas consequências de longo prazo, de resistir à pressão do momento presente e de distinguir o que parece urgente do que é realmente importante. E quando uma decisão financeira significativa é tomada sob influência de qualquer desses estados, o resultado quase invariavelmente é pior do que seria com a mente genuinamente clara.
Marco Aurélio praticava uma disciplina específica antes de qualquer decisão de consequências duradouras. Ele examinava honestamente: estou pensando com clareza agora ou estou sendo influenciado por algum estado emocional passageiro que está distorcendo minha percepção desta situação? Se havia qualquer sinal de distorção emocional, ele esperava, não por indecisão ou fraqueza. Por sabedoria estratégica que entendia que uma boa decisão tomada amanhã vale muito mais que uma decisão ruim tomada hoje. Comente: minhas decisões financeiras vêm da clareza, não da emoção. Número 7. O segredo da generosidade que multiplica. Marco Aurélio escreveu: o que não é bom para a colmeia, não é bom para a abelha. Essa frase é a base da filosofia estoica sobre generosidade, e ela tem implicações financeiras que vão muito além do que parece à primeira vista para quem está acostumado a pensar em generosidade e acumulação como forças opostas. Os estoicos não eram ingênuos sobre generosidade. Não pregavam que você deveria distribuir tudo o que tem sem estratégia ou discernimento, como se o empobrecimento fosse uma virtude. Pregavam algo muito mais sofisticado e muito mais eficaz na prática, que criar valor genuíno para os outros e distribuir generosamente o que você sabe, o que você pode fazer e o que você tem além do necessário para a sua própria vida, cria um sistema de retornos que nenhuma estratégia de acumulação pura e egoísta consegue igualar ao longo do tempo. A mecânica real por trás disso não tem nada de místico ou dependente de forças sobrenaturais. Quando você ajuda alguém a resolver um problema real com seu conhecimento ou suas conexões, cria um débito de reciprocidade que a maioria das pessoas quer honrar quando a oportunidade aparecer. Quando você compartilha generosamente um conhecimento valioso que poderia guardar como vantagem competitiva exclusiva, cria uma reputação que atrai oportunidades que você nunca encontraria operando em modo puramente egoísta. Quando você investe tempo e atenção em pessoas que vê potencial sem exigir retorno imediato ou calculado, constrói uma rede de aliados que pensam genuinamente em você quando surgem oportunidades que precisam exatamente do que você oferece. Sêneca era conhecido em Roma não apenas pela extensão da sua fortuna material, mas pela generosidade notável com sua sabedoria, seu tempo e suas conexões em situações onde poderia facilmente não dar nada. Ele apoiava jovens que via potencial intelectual e de caráter, compartilhava conhecimento que poderia ter guardado, usava sua influência substancial para abrir portas para pessoas que mereciam, mas não tinham acesso. E cada um desses atos de generosidade estratégica e genuína retornava multiplicado em formas que ele não poderia ter planejado com precisão, mas que consistentemente apareciam ao longo dos anos. O dinheiro trabalha para você quando você para de acumular, por medo de que falte, e começa a criar e distribuir valor por propósito e por confiança na abundância que você mesmo está gerando. Número 8. O segredo da simplicidade que libera recursos. Aqui está algo que choca quem foi condicionado a pensar que mais é sempre melhor e que a exibição de riqueza é prova de sua existência. Marco Aurélio, o homem que poderia ter absolutamente qualquer coisa que quisesse, escolhia deliberadamente a simplicidade em quase todas as áreas da sua vida pessoal. Vestia-se com simplicidade quando poderia ostentar. Comia refeições simples quando poderia banquetear. Dormia em condições austeras, mesmo em situações onde mais conforto estava disponível. E era um dos homens mais livres que já existiram, apesar de ser o mais poderoso e potencialmente o mais rico. Isso não era masoquismo ou performance filosófica para impressionar. Era uma compreensão profunda e prática de algo que a economia comportamental moderna está apenas começando a documentar com rigor científico.
Complexidade tem um custo oculto enorme que raramente aparece nas planilhas financeiras, mas que drena energia, atenção e recursos com uma consistência silenciosa que destrói muito do que foi acumulado com tanto esforço. Cada compromisso financeiro que você assume adiciona uma camada de complexidade à sua vida que exige gerenciamento. Cada assinatura mensal, cada parcelamento, cada propriedade que gera obrigações, cada investimento que exige monitoramento constante, cada relacionamento financeiro que precisa de atenção regular. Individualmente, cada um parece razoável ou até pequeno. Somados, criam um sistema de obrigações que consome uma quantidade surpreendente de atenção, energia e tempo que poderia estar sendo direcionado para o que realmente importa e cria valor. Sêneca escrevia sobre esse fenômeno com um humor que surpreende quem imagina estoicismo como filosofia sombria e austera. Ele descrevia com ironia precisa e divertida como pessoas ricas se tornavam progressivamente escravas das próprias posses. Como a casa grande exigia mais serviçais que criavam mais problemas de gestão. Como a frota de navios exigia mais administradores que criavam mais riscos para monitorar. Como cada adição de complexidade criava novas obrigações que comiam sistematicamente o tempo que deveria estar sendo vivido com prazer e propósito. O dinheiro trabalha para você quando você simplifica suficientemente para que a gestão das suas finanças não consuma a vida que as finanças deveriam estar servindo. Escreva nos comentários: eu simplifico para me libertar e viver melhor. Número 9. O segredo do propósito que direciona a riqueza. Epicteto disse algo que todo milionário ansioso e vazio deveria ter a coragem de examinar honestamente. Primeiro diga a si mesmo quem você quer ser. Então, faça o que for necessário. Esse princípio aplicado às finanças revela com uma clareza desconfortável por que tantas pessoas acumulam muito dinheiro e ainda assim se sentem profundamente vazias. E por que tantas pessoas com recursos modestos vivem com uma plenitude e uma satisfação que pessoas muito mais ricas observam com uma inveja que não conseguem nomear completamente. Dinheiro sem propósito claro é como velocidade sem direção. Gera movimento intenso, sensação de progresso, números que crescem em planilhas, mas não chega a lugar nenhum que signifique algo real para a pessoa que está se movendo. E o esforço para mantê-lo é progressivamente mais exaustivo, porque não há uma razão verdadeiramente convincente para atravessar os momentos difíceis, as renúncias necessárias e os fracassos inevitáveis que aparecem no caminho de qualquer construção financeira real e duradoura. Os estoicos entendiam que toda ação sustentada no longo prazo precisa estar enraizada em algo que vai genuinamente além do ganho imediato ou da comparação favorável com outros. Marco Aurélio continuou governando com excelência notável, mesmo quando estava seriamente doente, mesmo quando perdia pessoas que amava, mesmo quando enfrentava crises que pareciam sem solução. Porque tinha uma clareza profunda e constantemente renovada sobre por que estava fazendo o que fazia. Não por ego ou por medo das consequências de parar, por um propósito que ele considerava genuinamente maior e mais importante do que suas preferências pessoais de conforto ou de descanso. Quando você sabe claramente por que está construindo riqueza, quem vai se beneficiar além de você mesmo, que impacto quer criar no mundo ao seu redor, que liberdade quer ter para dedicar seu tempo ao que considera mais importante, cada decisão financeira difícil ganha um contexto que a torna mais clara. Cada sacrifício de conforto imediato em prol de construção futura ganha um significado que sustenta a disciplina nos momentos em que a motivação sozinha seria insuficiente. O dinheiro trabalha para você quando existe um propósito que o direciona com clareza e que vai além da acumulação pela acumulação.
Número 10. O segredo da liberdade que o dinheiro compra quando você entende o que é liberdade. Este é o segredo final e o mais profundo de todos, e é o que mais separa quem usa o dinheiro como ferramenta para viver de quem vive como ferramenta para acumular dinheiro. Marco Aurélio escreveu em suas meditações algo que deveria ser a fundação de toda educação financeira genuína. A liberdade não é conquistada satisfazendo desejos, mas eliminando os desnecessários. Isso parece paradoxal na primeira leitura, até você entender com precisão o que ele estava descrevendo. Não que você deva eliminar todos os desejos e viver em uma austeridade que nega o prazer e o conforto, mas que a liberdade financeira real não é ter dinheiro suficiente para satisfazer todos os desejos que você tem. É ter clareza suficiente para saber quais desejos são genuinamente seus e quais foram plantados em você por pressão externa, por comparação, por publicidade ou por insegurança que usa o consumo como anestésico temporário. A versão popular de liberdade financeira que a maioria das pessoas persegue é ter dinheiro suficiente para comprar qualquer coisa que queira sem verificar o preço. Os estoicos descreviam uma liberdade muito mais real, muito mais alcançável e muito mais satisfatória quando alcançada. Ter clareza suficiente sobre o que genuinamente importa para você, que você não precisa de muito para estar completamente bem. E, ao mesmo tempo, construir o suficiente para que as escolhas que faz sejam verdadeiramente suas, ditadas pelos seus valores e pelos seus propósitos, não pela necessidade ou pelo medo de alternativas piores. Sêneca escreveu que o homem verdadeiramente livre é aquele que pode dizer não para qualquer coisa sem medo de perder algo essencial, e sim para qualquer coisa sem ansiedade de estar assumindo mais do que consegue sustentar. Esse estado não requer uma fortuna que poucos alcançam. Requer uma combinação de recursos suficientes para não ser escravo das necessidades básicas e sabedoria suficiente para não se tornar escravo dos desejos que nunca se satisfazem completamente. Quando você chega a esse estado, e ele é alcançável com muito mais consistência do que a maioria imagina, o dinheiro literalmente trabalha para você de uma forma que não é possível antes, porque você para de tomar decisões financeiras movido pela necessidade ou pelo medo, e começa a tomá-las movido pelo propósito e pela oportunidade. A qualidade de cada decisão melhora radicalmente. O custo emocional de cada escolha diminui dramaticamente. E a vida financeira que emerge desse estado é mais rica em tudo que realmente importa do que qualquer planilha de patrimônio consegue capturar em números. Epicteto, que não tinha quase nada de material ao longo de toda a sua vida, vivia com uma liberdade que imperadores e senadores ricos observavam com uma admiração que não conseguiam completamente articular. Não porque era masoquista ou porque fingia não querer conforto, mas porque havia descoberto, através de anos de prática filosófica deliberada e honesta, a diferença fundamental entre o que você genuinamente precisa para viver bem e o que o mundo tenta constantemente te convencer de que você precisa para ser considerado alguém que vive bem por outros que também estão sendo iludidos pela mesma promessa vazia. Essa distinção é o coração de toda riqueza estoica real. E é o segredo que, quando você genuinamente entende e internaliza, não apenas como conceito intelectual, mas como forma de vida praticada, transforma não apenas sua conta bancária, mas sua inteira relação com o dinheiro, com o trabalho, com o tempo e com o que significa viver bem. Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto tinham em comum muito mais do que a filosofia estoica que os unia intelectualmente. Tinham uma compreensão prática e vivida que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem desenvolver.
que a relação com o dinheiro é primariamente uma relação com a própria mente e que mudar essa relação interna é o que transforma a realidade financeira externa de formas que nenhuma estratégia técnica consegue criar sozinha. Esses 10 segredos não são independentes uns dos outros. São partes de um sistema integrado onde cada elemento fortalece e aprofunda os outros. A riqueza que não depende do saldo cria margem real. A margem libera tempo verdadeiro. O tempo investido com sabedoria desenvolve valor crescente. O valor criado traz retornos que a paciência permite se acumularem. As decisões claras protegem o que foi acumulado. A generosidade multiplica o que foi protegido de formas que o egoísmo nunca alcança. A simplicidade libera o que a complexidade desnecessária aprisionava. O propósito direciona tudo com clareza. E a liberdade genuína é o resultado de todos os 9 anteriores, praticados com consistência e honestidade ao longo do tempo. Quando você integra esses 10 segredos, não apenas como conceitos que você entende, mas como forma de vida que você pratica, algo muda que vai muito além do saldo bancário. Você para de ser uma pessoa que trabalha para sobreviver e começa a ser uma pessoa que constrói para viver. Você para de tratar dinheiro como um fim e começa a tratá-lo como o meio poderoso e útil que é. E ao fazer essa transição, descobre que a prosperidade que estava buscando estava sempre mais próxima do que parecia, esperando apenas que você mudasse a perspectiva a partir da qual a enxergava. O dinheiro sempre trabalhou para alguém. Agora você sabe o que é preciso para que ele trabalhe para você. Curte esse vídeo se chegou até aqui. Compartilha com alguém que trabalha muito, mas ainda não descobriu como fazer o dinheiro trabalhar por ele. Para selar essa sabedoria na sua vida, escreve nos comentários: o dinheiro trabalha para mim enquanto eu vivo com propósito. E se inscreve no canal para mais sabedoria que transforma cada área da sua vida. Até o próximo. Permaneça estoico, permaneça livre e permaneça construindo.